tarde, sejam bem-vindos a este especial Informação, naquela que é a primeira grande entrevista a Anabela Freitas, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Fez história no último dia 29 de setembro, altura em que 5.479 pessoas apostaram pela primeira vez na história do nosso concelho numa senhora para gerir os destinos deste município. O Partido Socialista está agora ao comando da autarquia nabantina, depois de vários anos sob domínio do Partido Social Democrata. Teremos muitos motivos de interesse para abordar nesta conversa, que, como habitualmente, poderá ser acompanhada nas frequências 98 e 92 FM e ainda em direto para todo o mundo através do nosso site radiohertz.pt, transmissão por áudio e também, claro está, por vídeo. Começo por saudar a Presidente Anabela Freitas. Obrigado pela presença. Muito boa tarde. Como é por norma, iniciamos esta conversa num tom mais descontraído, chamemos-lhe assim. Perguntava-lhe como é que foi o seu primeiro dia como Presidente de Câmara. O meu primeiro dia, portanto, aquilo que tentámos fazer e estamos ainda a continuar a fazer desde o primeiro dia, foi visitar todos os serviços da autarquia. Ainda não conseguimos ir a todos, portanto, apresentar-nos aos funcionários da autarquia. Temos estado a falar com cada um deles, com algumas das chefias também ainda não conseguimos reunir com todas as chefias. Penso ter o processo de reunião com as chefias amanhã terminado, e depois, como sabe, apanhamos a inauguração da Feira de Santiria, portanto, que este ano também teve um modelo diferente daquele que vinha sendo elaborado ao longo dos vários anos, e portanto há aqui aspectos a corrigir. E que certamente vamos ter isso em atenção na realização da próxima feira. E efetivamente à noite, isto tudo no primeiro dia, por volta da 00:30, apanhei ainda uma cheia na zona da Rotunda, com o arrebentamento de um esgoto e também com uma situação de inundação junto ao Hotel dos Templários. Portanto, o nosso primeiro dia foi bastante atribulado. Mas pronto, estamos lá para resolver as situações e para fazer o que for necessário fazer. Nestes primeiros contactos com os funcionários da Câmara Municipal, com os serviços, sentiu as pessoas motivadas? Senti, sobretudo, exatamente como sinto da parte da população. Senti, sobretudo, uma grande expectativa. E eu também percebo, porque eu também já estive do outro lado, portanto já tive chefias, já tive dirigentes, também já fui dirigente, e sei perfeitamente que quando entra alguém de novo para comandar, as expectativas são sempre elevadas. Aquilo que vamos implementando aqui ao longo do tempo, e eu disse sempre em campanha, e é para fazer, e estamos já a começar a fazer, que é uma reestruturação dos serviços, que eu acho essencial para que a autarquia possa cumprir aqueles que são, aquela que é a sua missão. Mas para fazermos a alteração dos serviços e a reorganização dos serviços é também necessário envolver os próprios serviços. Por isso também, no primeiro dia, a primeira reunião que promovemos foi precisamente com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores e, portanto, recebemos às 14h a respectiva estrutura sindical. Porque é importante que todos trabalhemos para o mesmo lado, funcionários e dirigentes, e que haja um rumo e que toda a gente perceba para onde é que se vai, como é que se vai e porque é que estamos lá. A missão da autarquia é servir o município e temos que reorganizar e reorientar os serviços, não para a sua comodidade interna, mas sim, às vezes, em muitos deles, estou consciente que vão sair da sua zona de conforto. Algumas metodologias de trabalho que estão implementadas e enraizadas há alguns anos vão ter de ser quebradas para, precisamente, fazermos a reorientação daquilo que são os serviços da autarquia. Nestes primeiros dias, ou nestas primeiras noites, tem perdido muitas horas de sono? Têm sido mais os problemas que tem encontrado ou até encontrou a autarquia no funcionamento que poderemos considerar como normal? Eu não tenho termo de comparação para poder considerar se é normal ou não o funcionamento. Confesso que nestes dias tenho dormido cerca de 3-4 horas por noite. Entendo que a autarquia tem um déficit de procedimentos internos.
há duplicação de procedimentos, não há circuitos claros, não há gestão por processos. E eu considero que uma gestão por processos é fundamental não só numa autarquia, mas também em qualquer organização. Tenho ficado agradavelmente surpreendido pela disponibilidade que quer as chefias da autarquia, quer os trabalhadores com quem até agora contactámos, porque, volto a dizer, ainda não conseguimos falar com todos os trabalhadores da autarquia, mas vamos fazê-lo, têm demonstrado disponibilidade para participar no processo de reorganização dos serviços. E isso é muito importante, os trabalhadores estarem motivados, porque é quase meio caminho andado para que tenhamos sucesso neste desiderato. Permita-me só, para que fique esclarecida, essa reorganização, essa reestruturação também passa pelo número de funcionários ou não? Até agora é só mesmo na agilização dos serviços? Não passa pelo número de funcionários, não vamos fazer redução de funcionários. Aliás, eu assumi sempre que não haverá despedimentos, e não haverão despedimentos, mas passa sim por uma agilização de processos, há funcionários que estão mais vocacionados para determinadas áreas e efetivamente colocá-los nessas áreas para que possamos do seu know-how retirar o melhor que existe, e há sobretudo uma necessidade clara de definição de procedimentos para que todos os funcionários percebam que estão debaixo de uma organização, sob uma organização, e que caminha-se todos para o mesmo lado. O Partido Socialista, a candidatura de Anabela Freitas durante a campanha, a pré-campanha, disse estar disponível para acordos, e foi isso que aconteceu agora com a Coligação Democrática Unitária, com essa interação com o agora vereador Bruno Graça. Pergunto-lhe, porquê a Coligação Democrática Unitária? Porquê a CDU? Primeiro porque é um partido organizado, e eu acho que é sempre mais fácil, portanto, como deve calcular, a base de entendimento foi feita entre dois partidos. Eu acho que é sempre mais fácil nós articularmos com estruturas organizadas. E efetivamente a base de entendimento que foi fechada na sua versão final no passado domingo, que foi colocada à votação na Comissão Política do Partido Socialista, está perfeitamente clara para o cidadão, resulta de um conjunto de aporos, quer nossos, quer da CDU, e nós, o Partido Socialista, sendo um partido de esquerda, parece-nos natural que a ligação seja à CDU. Eu recordo que também durante a pré-campanha e ao longo da campanha assumi sempre que não faria acordos com o PSD. Agora, há aqui uma questão que eu quero deixar clara. Nós temos em cima da mesa um conjunto de dossiês pertinentes, que eu, na minha tomada de posse, os elenquei, que são aqueles mais, poderão ser mais estruturantes para o Conselho e que urgem de resolução rápida. Alguns deles não vão ter, porque correm processos em tribunal, portanto, e como sabemos, a nossa justiça não prima muito pela celeridade, mas há aqui um conjunto de dossiês que entendo que são para além dos ciclos eleitorais. E sendo para além dos ciclos eleitorais, o facto de estarmos o Executivo com funções, estar uma base de entendimento entre o Partido Socialista e a CDU no Executivo, com funções executivas, não impede que não chamemos outras forças, e é isso que deve ser feito para que haja entendimentos, quer no Executivo, quer na própria Assembleia Municipal, sobre um conjunto de matérias que são estruturantes para o nosso Conselho. E aí também se enquadra o PSD? Obviamente, que vamos falar com todos, obviamente, não é? E o PSD, e a primeira reunião de Câmara já decorreu, já tive a oportunidade de falar com os dois representantes eleitos no Executivo Municipal, que demonstraram toda a sua abertura no sentido de dialogar e de dar, obviamente, contributos para a resolução dos problemas. Quando estamos a resolver problemas, independentemente das ideias virem da força A ou da força B, se forem ideias válidas e que contribuam para a solução, devem de ser acolhidas e devem de ser implementadas. Tem-se notado ao longo dos últimos anos que Tomar é um concelho ou uma cidade se calhar demasiado politizada, e durante estes últimos dias a verdade é que têm surgido diversas notícias de acordos aqui, acordos ali,
muitas polémicas, e uma delas tem a ver com precisamente este acordo entre o Partido Socialista e a Coligação Democrática Unitária. Este acordo, agora referiu, ficou fechado precisamente neste domingo. Exatamente, porque, repare, nós aqui tivemos que ir a CDU e dissemos isso desde o início, junto da CDU, portanto as grandes linhas estavam fechadas e daí eu ter tomado a liberdade, na minha tomada de posse, ter referido à população quais seriam as distribuições dos pelouros e, portanto, foi uma forma de anunciar que existia uma base de entendimento, mas aquele que é o documento escrito, porque eu entendo, apesar de sermos todas pessoas de bem, a população tem direito a saber quais são as linhas que estiveram na base de entendimento. E aí, obviamente, que tive que ouvir e cumprir aquilo que são os estatutos do Partido Socialista, porque não deixo de ser militante do partido de maneira nenhuma, e, portanto, foi debatido em comissão política e devo-lhe dizer que foi aprovado por unanimidade. Nunca houve nenhuma hipótese de conversação ou de acordo com os independentes, por exemplo? Eu não fiz uma aproximação ao Dr. Pedro Marques. Aquilo que eu fiz, uma aproximação em relação ao Dr. Pedro Marques, e se reparar na minha tomada de posse, eu também não fechei portas. Não fechei portas, porque volto a dizer, existindo vontade de colaborar nas decisões e na resolução dos problemas, todos são bem-vindos. E, portanto, esta foi uma base de entendimento para conseguirmos, com tranquilidade, iniciar funções. Agora, devo-lhe dizer, pelo pouco tempo que estou na autarquia, portanto, desde sexta-feira, os problemas são efetivamente muitos e que carecem, obviamente, e mesmo que não carecessem, eu acho que devemos de falar com todas as forças e recolher os contributos de todos, até porque, volto a dizer, muitos dos dossiês, a resolução dos mesmos vai para além dos ciclos eleitorais, e se iniciarmos um caminho em que todos estejamos de acordo, não haverá sobressaltos na execução do mesmo quando houver mudança de cor política. Quer explicar-nos as razões que levaram à distribuição que se conhece dos pelouros aos diferentes vereadores? As razões, quer dizer, isso foi falado, obviamente, entre nós e a CDU. Eu, neste momento, estou a assumir grande parte dos pelouros, porque tem a ver com uma questão muito pessoal. Enquanto que a questão do urbanismo, pretendo perceber as grandes linhas, a questão da educação e a questão da ação social e habitação, da ação e habitação social, como já fiz parte dos Conselhos Municipais de Educação, agora Conselhos Locais de Educação e do CLAS, portanto, percebo perfeitamente e sei perfeitamente qual é a rede social que está instalada em Tomar, como é que funciona a questão da educação em termos de transportes e de apoios. Havia as outras áreas que eu não dominava tanto. Eu entendo que nesta primeira fase, e a subdelegação de competências, que começou a ser elaborada exatamente no dia, na tarde seguinte à primeira reunião de Câmara, porque não poderia ser antes, a subdelegação de competências não é também uma subdelegação de competências fechadas. Neste momento, quer perceber os setores, portanto, há um conjunto vasto de setores que está na minha competência, não é? E depois, obviamente, irei delegar, até porque eu sempre disse, e é plena convicção do que eu tenho, eu entendo que um Presidente de Câmara não tem que estar fechado no gabinete. Não é esse o local do Presidente de Câmara. Um Presidente de Câmara tem que andar, eu até costumava utilizar a expressão, o caixeiro viajante, a tentar vender, no bom sentido, aquilo que é o seu concelho e as potencialidades do seu concelho. E acredito piamente que essa é a função principal de um autarca e, portanto, é essa função que eu vou fazer, que eu vou desempenhar. Nesta fase inicial, pretendi concentrar para perceber e a seguir subdelegar. Pronto, a minha questão incidia mais relativamente à capacidade que cada um dos vereadores, às provas dadas que cada um dos vereadores tem para já nos pelouros que foram atribuídos. Mas, Feliciano, permita-me aqui uma questão, uma ressalva. Quando se vai para um sítio a primeira vez, ninguém
Ninguém Exatamente. pode ter dado provas anteriores. O único que pode ter dado provas anteriores é efetivamente o vereador Rui Serrano, que é o vice-presidente da Câmara, porque também já tem conhecimento de trabalho autárquico. E precisamente naquele setor. E, portanto, aquele setor que está adstrito ao Sr. Vice-Presidente é um setor que tem ali algumas matérias sensíveis e que estão paradas já há muito tempo à espera de decisão. Ali um conjunto de matérias que necessitam de decisão política. Sob pena de continuarmos a atrasar aquilo que são o desenvolvimento do nosso Conselho e sob pena até, que é o que acontece e nós queremos mudar, de os cidadãos não perceberem porque é que se faz determinada coisa e não se faz outra. Por outro lado, aquele setor, e que também o Vice-Presidente tem esse know-how, aquele setor é essencial naquilo que nós também sempre referimos, que é a regeneração urbana. Nós defendemos a regeneração urbana, queremos nos candidatar ao novo quadro comunitário de apoio com projetos dentro da área da regeneração urbana, e a requalificação urbana é uma área importante dentro da regeneração urbana. E, portanto, ele já vem com o know-how, quer académico, quer de experiência, que era operacional, na prática, e, portanto, dá-nos aqui um aporte bastante importante. O Hugo Cristóvão tem conhecimentos e tem experiência em direção de escolas, tem conhecimentos e experiência enquanto delegado do IPJ, e isso permite-lhe também conseguir, portanto, tem experiência em criar pontes. Porque quando estamos a falar de escolas ou quando estamos a falar de ação social, é necessário criar pontes para que se possa, de cada um dos parceiros, recolher o melhor em prol do bem comum. O Sr. Vereador Bruno Graça, toda a gente que sabe que é um homem de prática, dinâmica, pragmático, e, portanto, como no programa da CDU existiam matérias e posições muito claras quanto à questão das feiras, quanto à questão dos mercados e quanto à questão do horto, portanto, nós achámos por bem, e a CDU, obviamente, também assim o desejou, que pudessem pôr em prática aquilo que seriam as suas posições, as posições que assumiram em período de campanha. Muito bem, permita-me agora recuar até à noite da tomada de posse, para lhe perguntar o seguinte: tinha conhecimento, ou Pedro Marques informou-a, de que os independentes iriam estabelecer um acordo com o Partido Social Democrata para a eleição de José Delgado para a presidência da mesa? Feliciano, as conversas que se passam entre duas pessoas, eu entendo que elas não devem ser públicas. É óbvio que eu ouvia o que é que se ia comentando na nossa polis. Mas as conversas que tive com o Dr. Pedro Marques ou com qualquer outro elemento, quer do Executivo, quer da Assembleia Municipal, são conversas entre mim e essas pessoas. Mas sabia desse acordo? Sabia exatamente como o resto da população sabia. Ficou surpreendida? Por um lado fiquei surpreendida, porque negativamente, acredito. Fiquei surpreendida negativamente, porque repara uma coisa, que se façam, o que é que me causa aqui alguma estranheza, que se façam acordos para exercer o poder, eu concordo. E sempre defendi, mesmo no tempo em que nós tínhamos a partilha de poder, que tivemos a partilha de poder com o PSD, eu sempre achei, e entramos, e volto a referir, eu quando ratifiquei aquele acordo, eu entendia que era uma forma salutar de exercer a democracia. Porque eu acho que a razão nunca está só de um lado, e eu acho que as coligações ou os acordos são benéficos, porque levam uma maior representatividade. Agora, o que me causa alguma estranheza é um acordo para o contrário, um acordo para a oposição. Repara uma coisa, a população votou, e vou-me focalizar agora na questão da Assembleia Municipal, a população votou, a força mais votada foi o Partido Socialista. Portanto, nós entendemos que
seria natural que o presidente da Assembleia Municipal fosse o Partido Socialista, quer dizer, foi ele o mais votado, não é? Tanto que a composição que resultou depois deste teatro todo foi uma composição da mesa da Assembleia até mais plural, que eu até, portanto, é ali outra representatividade que eu até concordo. Agora, era evitado, se a única coisa que estava em cima da mesa era a questão da presidência, porque é que não se chegou a um acordo? No seu entender, não era a única coisa que estava em cima da mesa? No meu entender, não é a única coisa que está em cima da mesa, porque senão nós tomamos posse na quinta-feira e, portanto, esta questão passou-se na quinta-feira. Na sexta-feira, o executivo da Junta Urbana, permita-me dizer assim para abreviar, da Junta Urbana, também não foi aprovado, portanto não passou em Assembleia de Freguesia, e hoje vai haver uma nova reunião da Assembleia de Freguesia para o Executivo, onde, mais uma vez, a proposta de Executivo vai ser colocada à votação. Agora, repara uma coisa, quem ganha, este é o meu entendimento, quem ganha tem o direito de governar com quem quer e de escolher a sua equipa. Compete aos outros órgãos. É óbvio que a forma de exercer o poder é que pode ser mais autocrática ou não. Eu não defendo uma forma autocrática, não é? Mas isso tem a ver com quem exerce o poder. Agora, quem ganha tem direito a escolher a equipa com que quer implementar o seu programa, não é? Porque eu acho que ninguém concorre a eleições para no dia seguinte, com a sua equipa, implementar aquilo que não foi defendendo ao longo do tempo. E causa-me alguma estranheza esta situação. Ainda relativamente à questão da Assembleia Municipal, vamos procurar aqui ser claros. Quando diz que este acordo, porventura, não visava unicamente a Assembleia Municipal, quer dizer que poderia estar em causa uma oposição à governação do PS também na Câmara? Não, eu não interpreto as coisas dessa forma. Porque repara uma coisa, o PS, com a base de entendimento que tem com a CDU, está confortável no Executivo camarário. Visando única e exclusivamente a Assembleia Municipal, é óbvio que seria, isto para utilizar uma expressão que até é a minha, seria uma força de bloqueio àquilo que poderiam ser as decisões do Executivo. Mas eu volto a dizer, se todos estivermos de boa fé, os processos mais complicados, mais estratégicos, vão carecer sempre, e é isso que eu quero fazer, vão carecer sempre de informação a todos os vereadores e de uma decisão o mais partilhada possível. E, portanto, se em sede de executivo se partilha a decisão, não vejo porque é que em sede da Assembleia Municipal a mesma não será partilhada, não é? Agora, isto em relação à Assembleia Municipal. Agora, eu acho é que não fica só pela Assembleia Municipal, por causa precisamente da questão do Executivo da Junta Urbana. Pronto, acho que não se ficaria por aí. Mas, Feliciano, é estratégico para o nosso Conselho? Eu acho que não. Quer dizer, há coisas mais importantes, mas pronto, é a minha opinião. Na base deste acordo entre independentes e Partido Social Democrata, já tivemos a oportunidade de ouvir Pedro Marques, que sublinhou que o facto de tanto a presidência da Câmara como a presidência da mesa da Assembleia Municipal pertencerem à mesma força política pode condicionar a oposição. Feliciano, repara uma coisa. Nós devemos aceitar os resultados eleitorais. E o que é que os resultados eleitorais disseram? Ganhou o Partido Socialista para a presidência da Câmara, ganhou o Partido Socialista para a Assembleia Municipal. Eu não vejo em que é que o facto da presidência da Assembleia Municipal pertencer ao Partido Socialista possa obstaculizar as oposições de exercerem o seu direito. Portanto, como sabe, até existe uma legislação que tem mesmo por base o Estatuto da Oposição, e as leis da República são para cumprir. E, portanto, não vejo aí como é que uma coisa possa impedir a outra, não é? Portanto, não partilho dessa opinião. Muito bem, vamos sair para o primeiro intervalo. Já voltamos dentro de alguns instantes.
Estamos de volta para a segunda parte deste especial Informação, entrevista a Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Iria voltar a um assunto que a Presidente já aqui abordou e que irá ter sequência precisamente nesta quarta-feira, ou seja, esta situação relativa à Junta de Freguesia Urbana. Está convicta de que hoje será dado um passo em frente ou, pelo contrário, será dado um passo atrás? Isto sem ter qualquer nível de informação. Eu penso que aquilo que vai acontecer hoje é exatamente o que aconteceu na passada sexta-feira. Eu ontem falei com o Sr. Presidente de Junta, perguntar-lhe se havia desenvolvimentos, como é que estavam as coisas, e o Sr. Presidente de Junta disse-me que hoje iria apresentar exatamente a mesma proposta de executivo, porque é com aquelas pessoas que ele quer trabalhar, foi aquelas pessoas que o acompanharam ao longo destes largos meses de trabalho e que reconhece capacidades para estar na sua equipa. Não sei, mas não baseada em nenhuma informação, é só mesmo uma convicção pessoal. Acho que hoje o que vai acontecer é exatamente o mesmo que aconteceu na sexta-feira passada. E depois, que cenário é que poderá acontecer? Depois, daqui a 5 dias tem que se marcar. Durante os próximos 5 dias ter-se-á de marcar outra reunião. E, portanto, e assim sucessivamente, até, penso eu, que em janeiro. Temos depois um outro problema, é que não pode haver a marcação de eleições sem que tenham decorrido 6 meses da realização de um último ato eleitoral. Se isto se mantiver assim, mas quer dizer, eu espero que haja aqui bom senso de todas as partes. Alguém vai ter que ceder? Mas na vida é assim, há cedências de um lado, há cedências do outro, é preciso que se sentem, mas parece-me que na sexta-feira passada as coisas também correram muito bem, os 4 representantes suspenderam por comum acordo os trabalhos e sentaram-se a falar e, portanto, eu penso que é isso que mais tarde ou mais cedo se vai chegar a um consenso, porque isto também não é... repare, estamos a falar da maior junta urbana do nosso concelho e, portanto, há aqui um conjunto de questões que nós queremos operacionalizar com a junta de freguesia. Claro, obviamente que o podemos fazer, mas, quer dizer, era bom que todos os órgãos estivessem instalados, até para que a Assembleia de Freguesia também possa exercer o seu direito de fiscalização aos atos do Executivo, que estejam os órgãos todos instalados. Vamos equacionar o pior cenário, chamemos-lhe assim, um cenário em que não há então qualquer acordo. A gestão desta junta será efetivamente prejudicada, então? A gestão da junta não será prejudicada porque o Sr. Presidente está em pleno exercício das suas funções. Agora, em termos administrativos, estamos a falar de uma junta imensa, com problemas imensos. Obviamente que o senhor, não tendo a equipa para trabalhar ao lado dele, mais difícil será a resolução de um conjunto de problemas, e há problemas que surgem e que têm que ser resolvidos na hora e têm que ser respostas rápidas e céleres, e o território é imenso, o território desta junta. Já foi dado a entender nestes vários diz-que-disse, chamemos-lhe assim, que o Partido Socialista, Augusto Barros, terá tentado um acordo com os independentes, propondo a presidência da Assembleia de Freguesia. Não sei se me vai confirmar isto ou não, mas também aqui eu perguntava-lhe, dentro desta junta urbana, também aqui foi fechada a porta ao Partido Social Democrata para um eventual acordo? Feliciano, eu não vou confirmar nem desmentir, porque é assim, eu sei que o Sr. Augusto Barros fez alguns contactos, portanto isto é um processo que em primeira instância está a ser liderado pelo Sr. Augusto Barros. Sei que ele fez alguns contactos, quer com os independentes, quer com o PSD. Agora, o teor dos contactos, como não se passaram comigo, não vou entrar no diz-que-disse, se me permite. Muito bem. E como é que interpreta a suspensão de Carlos Carrão como vereador? Olha, eu não interpreto aqui com caráter político. Interpreto mais por um caráter pessoal. Mas antes de responder à sua questão, eu acho que há aqui algo que eu tenho que deixar claro perante os tomarenses, que é o anterior presidente, Carlos Carrão, foi corretíssimo
na passagem das pastas. Disponibilizou-se sempre, aliás, e devo dizer isto porque é importante, porque nem sempre, eu sei que no passado nem sempre houve mudanças tranquilas. Quer o Presidente Carlos Carrão, quer os vereadores José Prefeito e Rosário Simões foram corretíssimos, tudo o que perguntámos deram-nos, disponibilizaram-nos para qualquer tipo de informação, tivemos várias reuniões para a passagem dos dossiês, do que estava pendente, o que é que tinha sido feito e, portanto, eu acho que era justo deixar esta referência, porque foi feita uma transição com tranquilidade. Para responder à sua questão, eu não vejo aqui um caráter político. Repare uma coisa, Carlos Carrão estava a exercer funções públicas há 16 anos. A expectativa, é óbvio que qualquer um de nós que concorreu às eleições tinha expectativa de ganhar. O trabalho, as pessoas, pronto, às vezes só quem está dentro é que consegue dar o valor e saber a imensidão de trabalho que se tem de efetuar para concorrer a umas eleições, para ao longo do tempo aguentarmos o embate de um processo eleitoral que começa muito antes da campanha e, portanto, é natural que Carlos Carrão esteja cansado, esteja desiludido, porque nós, quando não conseguimos atingir um objetivo, é natural que tenhamos aqui alguns níveis de desmotivação. E, portanto, eu não encaro esta questão como uma questão política, mas sim, até porque o pedido de suspensão foi por 6 meses, eu encaro isto apenas como uma questão pessoal. Vamos aqui agora abrir alguns dossiês, chamemos-lhe assim. Hoje, quarta-feira, saiu uma nota por parte da Câmara Municipal de Tomar a dar conta do primeiro despacho da Presidente da Câmara, Anabela Freitas, relativamente à revogação das 40 horas semanais. Quer explicar-nos os motivos desta revogação? Sim, eu posso explicar. Foi efetivamente o primeiro despacho. Porquê? E que ficou claro quando eu falei com as estruturas sindicais. As 40 horas são para cumprir. Agora, a forma de aplicação, a forma como elas foram aplicadas, é que eu entendo que não cumpre a lei. Ou seja, eu entendo que para a aplicação das 40 horas dever-se-ia ter enviado uma proposta e as estruturas sindicais deveriam ter sido ouvidas. Proposta é essa, elaborada por todas as FIAs, porque repare uma coisa, a autarquia tem um conjunto de serviços que não podem ser tratados todos de igual, porque as suas especificidades são diferentes. E, apesar de haver algumas especificidades, algumas diferenças nos horários entre algumas unidades orgânicas, este estudo não foi feito à totalidade das unidades orgânicas e cria aqui algumas entropias à própria organização. Dou-lhe um exemplo muito simples. As funcionárias que fazem a limpeza do edifício, com a aplicação exatamente como foi feita das 40 horas, as senhoras estavam a limpar o edifício à hora da abertura do público. Portanto, tínhamos o público, tínhamos os munícipes a serem atendidos e as senhoras a limpar. Eu estava a reunir no meu gabinete e as senhoras a limpar. Não é por culpa das senhoras, é óbvio que não é isso. Portanto, vamos partir aqui do ponto zero, vamos criar horários diferenciados, enviar a estrutura e vamos fazer o processo certo desde o início. Agora, existe uma lei da República. Ontem disseram, mas não sei, não pude confirmar esta informação, mas disseram-me que alguns dos municípios que tinham aplicado as 40 horas, porque também é bom que se diga que só 30% dos municípios a nível nacional fizeram a aplicação das 40 horas, os outros restantes 70 não avançaram por aí e em alguns dos municípios que aplicaram as 40 horas, exatamente como o município de Tomar também tinha já uma ação em tribunal colocada pelo STAL, por causa da aplicação das 40 horas, houve já uma decisão, mas eu não pude confirmar esta informação, houve já uma decisão de declarar nula a decisão que tinha sido tomada das 40 horas. E, portanto, vamos iniciar o processo, existe uma lei da República, eu deixei isto claro aos sindicatos, temos que cumprir as 40 horas, são para cumprir. Agora, vamos cumpri-las dentro da legalidade e de forma a
por um lado, aumentar, já que trabalhamos mais horas, não quer dizer que se produza mais, mas isso é uma opinião muito pessoal minha, porque eu acho que a questão das 40 horas não vem aumentar a produtividade, antes pelo contrário, vem aumentar os custos, porque gasta-se mais luz, gasta-se mais água, bom, pronto. Mas pronto, isso é uma opinião minha, mas vamos implementá-las de forma a aumentar o nível de prestação de serviço ao cidadão e não descurando também aquilo que deve ser a conciliação, e isto aqui é uma marca socialista, e eu não posso esquecer que sou socialista, a conciliação entre a vida profissional e pessoal dos trabalhadores. Repare, existem, com a aplicação TUCUR, como foi feita desta lei, existem funcionários da autarquia que recebem na casa dos 600 euros de ordenado e que tiveram, por causa da aplicação, colocar os seus filhos nos prolongamentos escolares para poderem entrar na autarquia às 8h30. Ora, num ordenado de 600 e poucos euros, estar a pagar mais 30 e qualquer coisa euros nos infantários ou nos jardins de infância, é um encargo pesado. É um encargo pesado. Aliás, devo-lhe dizer, pronto, e o Orçamento de Estado que vem aí para o ano ainda tem mais cortes que vai incidir precisamente também neste tipo de funcionários, nos funcionários com este tipo de remuneração. Aquilo que grande parte dos dirigentes da Casa me têm dito é que têm notado um aumento significativo dos funcionários que levam o seu almoço para almoçar nos serviços, porque efetivamente as pessoas estão a passar dificuldades e, portanto, entendo que aqui, apesar de se ter de aplicar uma lei da República, devemos ter uma preocupação social com os funcionários. Já vamos regressar a estes assuntos, pelo menos concretizar a curto prazo. Permita-me antes incluir outra das questões que tem sido muito abordada nas designadas redes sociais. É verdade que Luís Ferreira, ex-vereador da Câmara Municipal de Tomar, será o chefe de gabinete de Anabela Freitas? Feliciano, é engraçado porque já me vieram... Bem, eu já ouvi falar nisso, mas o que é certo é que nunca ninguém me ouviu falar nisso, pois não? Quer dizer, eu tenho, de minha única e exclusiva responsabilidade, nomear chefes de gabinetes, adjuntos, secretários. Não nomeei ninguém. Não nomeei ninguém. E só nomearei quando entender que for necessário nomear. Porque assim, se estamos em contenções e, portanto, eu tenho até uma possibilidade de nomear até 5 pessoas, portanto, tendo aqui o conjunto dos que estão adscritos à presidência, mais os dos vereadores, e repare, eu não nomeei ninguém, estamos aqui, há funcionários muito bons na autarquia que podem assegurar grande parte desse trabalho. E, portanto, é com a prata da casa que nós vamos trabalhar. Não estou a dizer que não vou nomear algum destes lugares, porque depois também depende com o nível de trabalho que os vereadores podem ter necessidade de algum secretário ou de alguém. Mas repare uma coisa, volto a dizer, eu não posso estar a exigir aos serviços que se deva trabalhar em gestão partilhada de recursos, e depois ter eu no meu gabinete não sei quantas pessoas e os vereadores ter cada um o seu secretário, porque a lei também já não permite isso, mas mesmo que eu permitisse ter cada um o seu secretário, se for nomeado alguém, é alguém. Obviamente que tem que fazer a nomeação ou para o gabinete da presidência ou para os vereadores, mas é para partilhar recursos. Não está adstrito a um lado. Eu penso, e agora certamente vou fazer esta interpretação, quando se fala nesta nomeação para chefe de gabinete, julgo que não estará em causa a nomeação em si, mas da pessoa de que se fala. Compreende isso? Compreende as motivações que levam as pessoas a abordar o tema? Eu compreendo, mas é assim, eu nunca falei nesse assunto. Nem nunca me ouvirão falar nesse assunto. Quando tiver de decidirei por aquilo que eu entendo que seja uma mais-valia dentro da autarquia. Agora também deixe-me aqui, porque eu sei o que é que me está a perguntar, sei perfeitamente o que é que me está a perguntar e também ouço os comentários e também recebo mensagens e também recebo telefonemas, porque alguém, não sei quem, não faço a mínima ideia, que eu nunca falei com ninguém. Aliás, com os próprios vereadores, nunca sequer discutimos quem é que vamos nomear, porque partimos do princípio, pelo menos aqui estes 2-3 meses vamos tentar trabalhar sem nomeação e vamos ver como é que conseguimos fazer isto. Esta indicação surgiu no Alpiercense, foi daí é que surgiu esta indicação? Sim, onde o Luís trabalha, sim, mas eu volto-lhe a dizer, que falaram comigo ninguém falou.
Agora, também deixe-me lhe dizer outra coisa. Eu acho que para os lugares devem ser escolhidos os melhores. E acho que as pessoas valem enquanto indivíduos e não por quem andam, com quem vivem, ou com quem moram. Agora, vejamos, é alguém condenado em tribunal? Não. É polémico? É. Demonstrou trabalho quando lá esteve? Demonstrou. Então, se assim fosse, qual era o problema? Só porque vivia comigo? Pá, desculpem, uma coisa é a Anabela Presidente, dir-me-ão, mais de metade dos ouvintes estão já a pensar, não, mas ela não pode dissociar o facto de ser Presidente do facto de ser cidadã. Pois, mas é que eu antes de ser Presidente sou cidadã. Não é? E eu consigo perfeitamente dissociar esse caso. E, portanto, acho que isso é um não caso. Só lamento, quer dizer, fez-se para aí, eu sei que houve para aí comentários, eu nem conheço ninguém em Alpiarça, quanto mais, e acho engraçado estarem a falar de coisas que eu nunca falei. Vamos avançar, já estamos na reta final desta entrevista, vamos aproveitar para passar um bocadinho mais das 19 horas. Pergunto-lhe, relativamente a estes dossiês que passaram de executivo para executivo, se calhar começava aqui pelo mercado municipal e por esta questão da IBM, em que pé é que encontrou estes dossiês? Já se sabe que no mercado municipal há essa intervenção, na IBM também julgamos que está a acontecer uma intervenção por parte da autarquia, já que o Politécnico irá ceder essas instalações provisórias. Mas em que ponto é que estão estes dossiês? Estes dois dossiês. Comecemos pelo da IBM. Muito bem. Na IBM o que é que se passou? Portanto, o Politécnico cedeu, porque a IBM queria começar a elaborar e começou já a dar formação no dia 8 de outubro e queria começar a elaborar porque já tinha alguns contratos e tinha necessidade de dar resposta aos contratos e o Instituto Politécnico cedeu uma parte das instalações. Do outro lado da estrada, no edifício Zona, chamemos-lhe assim, estão a ser feitas intervenções por administração direta, portanto são funcionários da autarquia que estão a fazer um conjunto de obras para dar resposta a um evento que vai existir cá em Tomar, dia 4 de novembro. Dia 4 de novembro a IBM Portugal comemora os 75 anos, e vai querer comemorar os 75 anos cá em Tomar. Estão convidadas algumas, portanto, mas aqui deixe-me fazer esta ressalva. Este evento é da única e exclusiva responsabilidade da IBM Portugal. Não é? Portanto, a autarquia aqui, o apoio que a intervenção da autarquia é apenas de apoio, até porque vêm altas figuras de Estado. Cavaco Silva? Exatamente, alguns ministros, penso que estão confirmados também, e portanto o papel da autarquia aqui é de apoio. Agora, tinha sido assumido pelo anterior executivo um conjunto de intervenções, não só internas do edifício, mas também externas, nomeadamente uma pala, o lettering da empresa, 2 menires e depois uma espécie de biombo, digamos assim. Pronto. Essa intervenção tinha sido assumida pelo executivo anterior, era essencial para manter cá o projeto IBM, porque se não se realizasse, o que estava em cima da mesa era que se não se realizasse a cerimónia aqui a 4 de novembro, a IBM sairia de Tomar. E, portanto, o Executivo, e isto até foi falado comigo, porque o Executivo tinha-se comprometido a fazer esta decisão e fazer uma reunião de Câmara no dia 27 de setembro, que não fez. E, portanto, como não fez, teve que tomar a decisão durante o período de gestão. E o Sr. Presidente, na altura em exercício, chamou-me, tivemos numa reunião e, efetivamente, havia ali, sendo considerado um ato inadiável, poderia, até porque os valores envolvidos não são muito grandes, portanto, poderia efetivamente avançar e avançou. Pronto. Temos agora aqui depois uma segunda parte, que estamos a preparar o dossiê para tentar levar, se conseguirmos já a próxima reunião de Câmara, que é toda o resto, digamos, da empreitada. O que é que nós temos estado a fazer desde que... Porque nós começámos, como a transição foi entre o anterior executivo e o atual, foi uma transição que correu muito bem. Nós começámos já a trabalhar antes no dossiê da IBM
para conseguirmos ganhar aqui algum tempo. Aquilo que nos foi apresentado era um projeto na casa dos 750 mil euros. Aquilo que estamos em fase de negociação com a IBM é para reduzir drasticamente esse investimento. Já conseguimos reduzir na casa dos 100 mil euros, mas queremos reduzir mais, no sentido da IBM assumir ali alguns custos que possam ser assumidos. Portanto, estamos nesta fase de negociação com a IBM, que vamos intensificar mais a partir da próxima semana. E esses 200 postos de trabalho são mesmo para avançar? Os 200 postos de trabalho não são todos numa fase inicial, portanto eles vão aumentando os postos de trabalho à medida que forem tendo clientes. A IBM entende que o evento de dia 4 de novembro, como está representado não só a IBM nacional, mas todas as IBMs internacionais, e eles convidaram, obviamente estão a fazer uma operação de charme, e bem, convidaram um conjunto de possíveis clientes para vir ao investimento, no sentido daquilo também ser um lançamento para, um chamariz para outro tipo de contratos, para poderem assinar mais contratos. Neste momento estão a funcionar dentro do campus, dentro do IPT, têm ali uma capacidade de crescimento até cerca dos 100 postos de trabalho, depois terão de passar para o outro lado. Mercado municipal? O mercado municipal tivemos, por causa deste investimento da IBM e por causa deste evento de dia 4, desviar, digamos, alguma da mão de obra que estava no mercado municipal. Portanto, aquilo está por administração direta também, portanto, são funcionários da autarquia que estão a promover as reparações e a intervenção no mercado. Portanto, aquilo que está a ser feito não é na totalidade do edifício, portanto a cobertura foi mudada na sua totalidade, porque já que se tinha que pagar uma empresa para retirar o fibrocimento, viria cá a empresa e retirava tudo. O que está a ser feito é uma intervenção a meio, até metade do edifício. Há um conjunto de equipamentos que estão na tenda que podem ser aproveitados, não é? Porque investiu-se também, por exemplo, na questão das bancadas para o peixe, que são em ácido inox, para serem aproveitados para esta obra que está a ser feita, e portanto estamos nessa fase. Portanto, assim que terminarem as obras, portanto é para terminar a tenda e voltar tudo ao mercado. Já agora, ainda em matéria de obras, pergunto-lhe relativamente às intervenções que têm estado a decorrer nas antigas instalações da Polícia Judiciária. As intervenções, pois, esse também é mais um dos processos que nós, permita-me a expressão, herdámos, portanto para o ACT. Exatamente. Nós vamos continuar a fazer as obras. Agora, vou pedir uma reunião com o Sr. Inspetor-Geral, no sentido porque aqui a indicação que os serviços me dão é que não foi assinado contrato nenhum com a ACT e, portanto, eu não concordo, nunca concordei que, sim senhora, o município pode até facultar instalações, mas os serviços têm que pagar renda ao município. Portanto, eu considero que é uma chantagem por parte da Administração Central é uma chantagem da Administração Central sobre os municípios, estar aqui a ameaçar que se vão embora os serviços e fica a Administração Central sem custos. E quer dizer, o município, que já tem cada vez menos transferências de verbas da Administração Central, ter de assumir aqui um custo de obra, para depois os serviços ficarem cá instalados e não haver retorno direto para o município, eu não concordo com isso. E, portanto, vamos tentar renegociar esta questão com o Sr. Diretor-Geral. E se não depender dele? Não deve depender dele. Deve depender diretamente do Ministério das Finanças, é óbvio, não é? Portanto, a primeira abordagem foi feita pelo anterior Executivo. Portanto, é aí sensibilizá-lo, tentando aqui haver uma posição comum. Porque se o Sr. Diretor-Geral também der um parecer no sentido, pronto, podemos até pagar até 1.000 euros, 1.500 euros, é algo positivo, é um ganho que temos aí. Senão, obviamente, temos que ir junto das finanças. Não está disposta a ceder neste processo? Ou seja, a autarquia só irá então a ceder se tiver essa compensação financeira? É ponto assente? É uma daquelas questões que tem que ser discutidas com as outras forças. Portanto, a minha intenção é não ceder. Muito certo? Bem. Mas, como lhe digo, estou disponível
para ouvir todas as opiniões. Sei que estão postos de trabalho ali, mas é uma chantagem clara da administração pública sobre os municípios. Muito bem, já estamos então prestes a finalizar. Eu já agora iria incorporar aqui outra questão que mal anunciámos que iríamos ter esta entrevista, nos chegou e que tem a ver com a Associação Protetora dos Animais de Tomar, que tem manifestado uma posição contrária contra o abate que será feito no canil municipal que está situado na zona industrial. Há referência para a existência de uma petição, não sei se já recebeu ou se tem conhecimento de algo do género, para que esse canil seja entregue aos cuidados da Associação Protetora, que a partir daí passaria a cuidar dos animais que, pelos vistos, estão a ser abatidos. Tem alguma posição já sobre este assunto? Tenho, claro. Porque eu tenho vindo falar, ao longo do tempo, também tenho falado com a Associação Protetora dos Animais. Entregar o canil, vamos ver, porque temos também aqui imposições legais e que temos de as cumprir. Ponto 1. Continuar com o canil que a Associação Protetora dos Animais tem, que ainda por cima é instalações da autarquia, é impensável. Ponto 2, exemplo do que existe em canis noutras autarquias, e aquele é um canil intermunicipal, portanto, o que vai obrigar aqui uma negociação com outros municípios, é possível fazer um protocolo de utilização. Ou seja, porque o próprio canil, porque aquilo que é uma das coisas que é necessário, que tem que ser aprovado pela Direção-Geral de Veterinária. Atenção. É possível fazer um protocolo de utilização do canil. Existem protocolos muito interessantes já noutros municípios e, portanto, não vale a pena estarmos a inventar nada. Portanto, por exemplo, o município do Cartacho tem um protocolo muito interessante e que pode ser adaptado aqui à nossa realidade. O canil existente permite a aplicação desse protocolo porque tem 2 entradas. Portanto, uma das especificidades que a Direção-Geral de Veterinária diz é que não pode haver a mesma entrada, tem de haver uma entrada para a associação, uma entrada para a parte do canil municipal, intermunicipal, e portanto as instalações permitem-nos precisamente isso, e portanto eu sempre afirmei que vamos iniciar o processo de protocolar com a associação. Agora, eu quando marcar a reunião com a associação, porque eu quero marcar uma reunião com a associação, quero ter todo o processo que existe sobre a construção do canil intermunicipal, como é que foi feita a parceria com os outros municípios, e ter mais informação sobre o processo, porque eu não gosto de estar a reunir com as pessoas e dizer assim, olha, nós depois vamos ver. Não, quando for para reunir é ter já aqui um conjunto de elementos em cima da mesa e efetivamente essa é uma questão que está em cima da mesa, é para resolver. Vamos tentar aplicar o protocolo com adaptações, porque o canil do Cartacho não é intermunicipal, com adaptações aqui a tomar. Quanto à questão do abate, a questão do abate tem a ver com o posicionamento que cada pessoa tem a ver, que tem com os animais. E isso aí é uma questão mais ética do que propriamente normada. Obviamente que existem normas para o abate dos animais, mas é um assunto pelo qual não me vou adiantar muito, porque não tenho conhecimento cabal da situação, do que se está a passar no canil. Não tive a oportunidade de falar ainda com a senhora veterinária, funcionária da autarquia, e portanto, quando partir para a conversa com a associação, quer ter os dados todos em cima da mesa para que dessa reunião saiam já os primeiros passos de trabalho. Muito bem, muito obrigado pela sua presença e certamente vamos dispor de mais oportunidades para falarmos. Certeza. Então até uma próxima oportunidade e boa sorte para o futuro. Obrigada, boa noite. E assim concluímos este especial Informação. Desde já digo-lhe que na próxima sexta-feira vamos ter mais um especial Informação, dessa feita com Fernando Freire, também ele recém-eleito Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Braquinha.